Bienvenidos desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP en Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida a todos por el día de hoy, en esta entrevista que vamos a realizar, esta conversación que vamos a realizar desde Niterói hasta Niterói, Brasil, con dos de nuestros grandes amigos y profesores, el profesor Charles Mota y el profesor Carlos Figueiredo. Vamos a estar hoy conversando acerca del racismo en el deporte, resultado de estos inconvenientes que hubo en pasada semana acerca del caso de Vinicius Junior en la Liga Española, y bueno, todo lo que se desencadena. Aparte de ese hecho, hay muchos más que también vamos a conversar el día de hoy, y bueno, agradecido a cada uno de ustedes, los que nos están viendo en diferido. Bueno, muchísimas gracias por este acercamiento al día de hoy. Vamos entonces, aquí ya tenemos al profesor Carlos Figueiredo. Vamos a esperar que nos haga la invitación el profesor Carlos. Vamos a tratar de... vamos a invitar acá. Okay. Ya está, ya tiene la invitación el profesor Carlos. Vamos a aceptar que acepte la invitación para que pueda entrar con nosotros en este momento. Okay. Vamos a esperar. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos al profesor Carlos. Vamos a ver si la cámara nos ayuda. Profesor Carlos, ¿me escucha? Escuto bem, você me escuta também? Vamos a... La cámara no lo veo, no lo veo. Ajá, vamos a ver si allí se puede ayudar con la cámara. ¿Okay? Ajá, por ahí la tiene. Muy bien, excelente. Buenas noches, profesor y amigo. Buenas noches para usted, después de una aprendizaje muy rápida, pero no tanto. La primera vez que uso Instagram. Estava a tentar pelo computador, mas tuve que instalar em celular, em mobile. Bueno, sean bienvenidos a esta transmisión mis dos grandes amigos desde Niterói, Brasil, profesor doctor Carlos Figueiredo da Silva, el profesor Charles Mota. Bienvenido a esta conversación del día de hoy, una conversación del día domingo para conversar acerca de un tema tan importante como es el racismo en el deporte, tema complejo que en una hora no lo vamos a poder agotar, pero sí conversar un poco acerca del tema. Estou vendo meu amigo aí também, Charles, aí contigo. Vejo os dois, não vejo mais, mas acho que é assim, né? Tudo bom, Charles? Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo bem. Bueno, y hoy tengo acá esta camisa de Brasil que tengo hoy acá, es del número 9, el número 9 de Brasil, de la selección del año 1970, Eduardo Goncalves de Andrade. Tostão. Exato. Crack. Muy bien. Y le decían el Pelé blanco, le decían a Tostão, ¿no? Grande jogador do Cruzeiro, lá de Minas Gerais, sensacional. Foi para a Copa com problema na vista, diziam muito que ele não ia conseguir jogar. Mas ele acabou conseguindo ir. Muy bien. Y fez lá. Bueno, ¿cómo iniciaríamos esta conversación, profesor Charles, profesor Carlos? ¿Cómo iniciamos esta conversación acerca de este tema tan complejo como es el racismo en el deporte? Vamos entonces a iniciar, vamos a iniciar desde los hechos recientes que pasó en la Liga Española con el caso de Vinicius Junior, pero que eso es un momento de muchos, ¿no? De muchos que está sucediendo en el mundo. ¿Qué opinan de esos hechos? Y de allí iniciamos los antecedentes y la historia en el racismo
del deporte. Adelante, vamos a conversar. Amigo Sumar, o professor Carlos Alberto só estuda esse assunto há uns 30 anos. Sim. Então, eu acho que talvez um dos caminhos é pegar uns pensadores como o professor Carlos Alberto e começar as entidades do esporte a estudar esses pensadores como o professor Carlos Alberto. Ele já escreve de maneira séria e focada no assunto há muito tempo. Sim. Talvez esse seria um dos caminhos. O professor Carlos Alberto tem uma vasta literatura sobre o assunto, né? Talvez um dos caminhos seria aproximar todo esse arcabouço de pesquisa das figuras como o professor Carlos Alberto das entidades que regulam o esporte. Isso é só uma provocação inicial. Ok. Adelante, profesor Carlos Alberto. Bueno, Charles, meu amigo, nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Entonces, no desconsidero, pero es un amigo, exagera un poco. Crece un poco la cosa, pero... Bueno, pegando tu gancho, pegando tu idea del antepasado, pienso que hay una reatualización de fenómeno prehistórico, bíblico, que es la crucificación, que es la cuestión del bode expiatorio, la cuestión de sacrificar alguém, algum animal, para apaziguar as tensões do povo. Eu penso que em Espanha, nós temos em Espanha, não somente em Espanha, pero muitas partes do mundo, se falar errado, corrijam-me, por favor. Estou aqui a tentar falar um pouquinho en castellano, pero voy a cometer muchos errores. Notemos una cosa, cuando el pueblo, con muchas tensiones, hay un fenómeno, que es el fenómeno de la expiación, el bode expiatorio. No sé si en castellano es la misma metáfora, pero sacrifica-se entonces una persona para apaciguar el ánimo de las tensiones. Eso sucedió con Jesús Cristo, un sacrificio enorme, doloroso, una muerte, la peor muerte que había. Las otras eran la foguera, la decapitación, pero la peor era la crucificación. Entonces, nosotros tenemos hoy en España, no solamente en España, pero el caso es España, una tensión creciente entre los varios pueblos de España. Nos tenemos la Cataluña, nos tenemos la Valencia, nos tenemos la Galicia, el País Vasco, las Asturias. Nos tenemos culturas muy diferentes en España y lenguas diferentes. Hay movimientos de separación, como en toda Europa, mucho confronto. Entonces, Vinicius Júnior ya había sido ofendido mucho en Valencia en 2021, una partida muy ofendido, y ahora en 2023, recientemente, nuevamente fue ofendido, y todo el pueblo, pero no todo, pero la gran parte del estadio y fuera del estadio, a reactualizar el rito sacrificial. Entonces, tenemos muchas tensiones en el país y eso provoca grandes divisiones y se busca siempre alguien para arcar
con el fardo del peso de las tensiones. Y el fútbol es muy importante porque el fútbol hace una resonancia de lo que está ocurriendo en el país. Muchas divisiones, mucho confronto, mesmo en Madrid, porque en Valencia hay evidentemente, junto con Barcelona, la Cataluña, la Valencia, hay allí una propuesta de separación a mucho tiempo, confronto con Madrid, pero dentro de Madrid, el Atlético de Madrid también es una cosa terrible, pendurar el boneco, la figura de Vinicius en un poste forcado. ¿Sí? Entonces, hay todos los elementos de rito sacrificial. En Brasil, toda vez que no ganábamos la copa, alguien pagaba el pato, o sea, alguien era sacrificado. Y en Brasil, cuando el culpado era un negro preto, las acusaciones, las metáforas eran descualificantes de la persona humana. Pero cuando el culpado era un blanco, las metáforas eran simplemente la desclasificación del atleta, no del ser humano. Entonces, podemos hacer los jornales de las épocas en Brasil con la metáfora del tipo medroso, acobardado, son metáforas que refieren al ser humano, la profundidad del ser humano. Pero para los blancos, las metáforas son otras. Los dioses no quisieron, los dioses no quisieron. El jugador estaba frío, no estaba aquecido, entonces perdió el penalti. Cosas así. Esto fue mapeado por nosotros en años 90, 1998, por ejemplo. Hizo un estudio sobre eso. Entonces, hay una reactualización del rito sacrificial, que el prehistórico, y nosotros, aunque no superamos de eso. Hay tensión, los más fracos pagan. Entonces, lo más fraco, Vinicius, el mejor jugador, pero es más fraco en la cultura. En aquella cultura es fraco. No tiene muchos defensores en función de su color. Entonces, las metáforas son macaco, mono. La metáfora utilizada para ofender profundamente el sentimiento de la persona, no del atleta. Hiere el corazón, el alma, su atleta, entonces pierde la cabeza, no tiene más atención para el partido. Entonces, pienso que es un primer aspecto, el ritual de sacrificio que nosotros no superamos como humanidad. Tenemos eso como una mácula, como una mancha. Estoy a hablar una mistura, pero por estar usando palabras que usted no tiene en tu vocabulario, pero estoy tentando hablar. Entonces, el primer punto, yo pienso que el rito sacrificial, hay una reactualización. Lo más fraco, la persona más vulnerable en determinada cultura, sufre
el rito de sacrificio, porque la tensión es muy grande en el estadio, en el país, las cuestiones de guerra, desempleo, muchas otras cosas que están habiendo en el mundo. Entonces, los más vulnerables acaban ficando desamparados. Y uno joven de 22 años, contra todo el estadio, contra todo el sistema, es muy corajoso, pero no mirei, não vi, naquele momento, com a exceção de um ou dois jogadores, players, ajudar o Vinícius, protegê-lo. Tanto que Vinícius foi expulso do jogo como uma crucificação espetacular, espetáculo. Como Jesus foi crucificado como um espetáculo que Roma criou para os habitantes em cima de uma montanha para que todos lo vissem, sofrer, amargurar e morrer lentamente. O golpe final foi a expulsão. Retiraram do campo. Então, penso que essa é uma coisa que precisamos atentar, porque, aunque é uma prática que está entre nós ainda, ou aunque, penso que seja a mesma coisa. E temos que discutir isso. Discutir isso é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar acá para ver se a minha percepção pode estar errada ou não. Eu percebo assim, neste momento. Ok. Professor Charles. Nós tivemos 10 incidências registradas dentro de campo. Me permita aqui só fazer uma colinha rapidinho. No dia 24 de outubro de 21 foi a primeira. Aí as autoridades disseram que foi Barcelona e Real Madrid. Real Madrid ganhou por 2-1. E as autoridades tinham falado que não conseguiam identificar. Aí a segunda foi no dia 24 de março, também de 22. Foi contra o Mallorca, foi 3-0 Real Madrid. Foi naquele incidente que a imprensa falou que ele provocava quando dançava, quando ele expressava a felicidade. Esse foi a incidência foi um incidente quando ele sofreu racismo, aí a imprensa justificou que ele estava dançando. E o terceiro incidente foi no dia 18 de setembro de 23, contra o Atlético de Madrid. Foi quando foi dito para ele parar de fazer macaquice, né, que devia respeitar o rival, porque o jeito que ele jogava acaba respeitando. Isso, e essa frase também foi repetida pelo presidente da Associação Espanhola de Empresários e Jogadores de Futebol, o senhor Pedro Bravo. A autoridade que regula o futebol, já fez futebol, usa uma expressão dessa. A quarta incidência foi no dia 30 de dezembro de 22, contra o Valladolid, o Real 2-0. 11 torcedores foram banidos pelo clube naquela rodada. Alguma coisa já começou a se movimentar, alguma coisa parecia ser diferente, mas tudo parecia estar se enrolando. Um outro incidente de ataque racista foi no dia 26 de janeiro de 23, esse ano, que o Real ganhou do Atlético de Madrid 3-0. Também com a mesma incidência de cânticos relacionados à animalização da Vinícius, né? No dia 5 de fevereiro, 1-0 o Mallorca contra o Real. As autoridades espanholas deram multa, mais banimento de 6 meses dos estádios, não houve mais nada relacionado com isso. Então,
Em 18 de fevereiro de 23, o Osasuna contra o Real, 2-0 o Real. Foi naquele jogo onde aconteceu 1 minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto da Síria e da Turquia. E mesmo no minuto de silêncio, houve agressões verbais e cânticos racistas contra o... Aí um outro incidente, no dia 5 de março, esse ano também, Betis e Real, 0-0. Foi quando a expressando algum desconforto com relação à situação, mas só foi no 8º incidente, né? No dia 19, contra o Barcelona, 19 de março, 2-1, foi naquele momento que aconteceu a simulação de enforcamento, né, nessa data. No dia aí, no 21 de março de 23, foi de maio de 23 contra o Valência, que foi a gota final que foi toda a repercussão global em relação a essa postura extremamente racista, e acaba sendo uma constatação que é cíclico, é crônico. Foram 10 incidentes registrados. Desses 10 incidentes registrados, só começou a ter alguma movimentação mais forte da entidade de reporte a partir do 8º, mais de um ano depois do primeiro incidente. E a Valência, que teria uma pena muito mais severa, acabou tendo a pena diminuída menos de uma semana depois da punição da entidade que regula o esporte. Ou seja, existe uma tolerância maior com relação às figuras que cometem o crime, né? Pelo menos parece. Quando eu falei que, no começo, eu fiz a provocação para o professor Carlos Alberto, que o ambiente do futebol futebolístico deveria se inteirar mais do que acontece no acadêmico, é real, é concreto. Eu acho que tomaria bastante. Existe uma resistência muito grande do ambiente do futebol em buscar na academia. Por quê? Não sei. Mas existe uma resistência muito grande em buscar leitura, em buscar informação, por algum tipo de bolha. Eu não sei se existe a expressão no castelhano, né? Quebrar algumas barreiras. Essas barreiras são extremamente complexas de quebrar e acabam se fechando só. Podem até vir a conseguir algum resultado, alguma performance, mas eu acho que esse resultado ficaria muito mais rápido com a colaboração do ambiente de pesquisa, do ambiente de ciência, do ambiente que debate isso de uma maneira mais civilizatória, mais humanista. Responsável que eu estaria sendo muito leviano, que eu estaria dizendo que as entidades são irresponsáveis. Eu acho que não. Eu acho que falta esse tipo de barreira, esse tipo de bolha, para que esse processo avance de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais rápida, a velocidade que a sociedade do nosso sistema exige, né? Bueno, muy bien. Estamos, para los que nos escuchan en vivo y en directo, estamos conversando con el profesor Charles Figueiredo Mota, profesor de Educación Física y maestro en Ciencia de la Actividad, y es director de nuevos negocios de Ideativa, Instituto para el Desenvolvimiento e Investigación en las Actividades Físicas. Tiene una experticia el profesor Charles en el desarrollo y promoción de marcas a partir del deporte asociado y programa de responsabilidad social, con 17 años de actuación en el mercado, y pertenece también a nuestro grupo de pesquisa científica YEDE Internacional. Está hablando con nosotros el profesor Charles Figueiredo Mota. Pero también tenemos a nuestro gran amigo, el profesor Carlos da Silva, Carlos Alberto da Silva, que también es el coordinador de nuestro grupo de pesquisa de YEDE Inter,
y que también tiene un postdoctorado en gerencia deportiva. Muy bien, yo creo que el primer punto del profesor Carlos con respecto al sacrificio el sacrificio del ser humano, más no del atleta, como primer punto que muy bien desarrolló el profesor Carlos Alberto, pero también el profesor Charles también hizo una cronología con respecto a las incidencias que se vino manifestando con Vinicius Junior desde la Liga Española. Ahora, el racismo en el deporte no es nuevo. O sea, el racismo en el deporte también le ha podido tocar algunos de diferentes escenarios mediáticos, como el olimpismo desde el 1936, desde la carrera de los 100 metros planos de Jesse Owens hasta 1968, en el caso de cuando levantaron la mano los dos atletas norteamericanos de raza negra, y bueno, algunas en el béisbol, en el caso de Jackie Robinson en el béisbol. Es decir, el caso también de Muhammad Ali en Estados Unidos. Es decir, hemos tenido figuras mediáticas a nivel global, y que el caso de Vinicius Junior no es un caso aislado, sino también es un caso que es recurrente en la historia del deporte. Profesor Carlos, ¿cuál sería el otro punto a resaltar en este caso del racismo en el deporte? Primeira coisa, o meu portunhol tá sendo compreensível. Claro que sim. Eu estou aqui pagando o mico, como nós dizemos no Brasil. Estou aqui falando tudo errado, porque vejo que temos acá muita gente de língua espanhola, castelhana. Bueno, entonces voy a tentar nuevamente. No, se comprende bien. Muy bueno. Entonces, pegué de usted la cuestión de antepasado. Vamos a ver. Bueno. Muchos Poncio Pilatos en la España, porque lavo mucho las manos, no tomo las actitudes que tenemos que tomar. Pero un punto que Charles resalta ahora es la cuestión del motor social. Nosotros tenemos varios motores sociales. Uno de los motores es el gobierno, que tiene las instituciones jurídicas, que hacen las leyes. Entonces, yo pienso que en España, nosotros en Brasil estamos más avanzados en eso. Ahora tenemos un presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que es una persona que declaró varias veces, sufrió muchos constrangimentos y preconceitos, porque es negro, de la Bahía, del interior de la Bahía. Pero Edinaldo, el nombre del presidente actual, el primer presidente negro de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y Edinaldo está muy atento a esas cosas, tanto que creó, junto con otros que hacen los documentos, ¿no?, jurídicos de la CBF, de la Confederación, un regulamento geral de competición que es muy duro con la cuestión del racismo, preconceito, assédio sexual y otras macelas que existen en toda la parte, pero en fútbol, nosotros en Brasil tenemos ahora una regulamentación muy fuerte y una cosa que no había. No fica solamente en CBF, la cuestión es encaminada para la justicia. Entonces, hay un crimen, no
a punição do clube, do atleta, do treinador, pero isso vai à frente para a justiça continuar as investigações e as punições que temos que ter nestes casos. Então, penso que nós temos um avanço, porque a questão racial em Brasil é muito séria há muito tempo, pero há um movimento em Brasil que há muitos anos vem lutando contra a discriminação e tem obtido sucesso. E as questões raciais estão, aunque efervescentes, pero há legislação. O que me passa é que não há uma legislação atualizada em Espanha, tanto que a Liga, dito que a federação que tem que punir, pero a Liga não pode punir, porque não, como? Então, a Liga é para quê? Solamente só para a moneda. Então, eu penso que há que acrescentar. Então, o motor social do governo, pero há outro, a universidade, que Charles apresentou. A universidade é importante porque cria, explicita o conhecimento que tácito da sociedade. Então, a sociedade e o governo têm uma participação fundamental, mas não só os dois. A sociedade civil organizada, as organizações da sociedade, é outra parte da hélice de movimento de desenvolvimento. A outra parte é as empresas. Nós tivemos em Brasil uma questão com o Clube Vasco da Gama, um episódio no Sul que a torcida do Vasco agrediu o torcedor de oponente. Então, uma empresa, penso que japonesa, retirou o patrocínio, porque as imagens não eram boas para a empresa. Muita violência. É uma pena, porque Vasco é uma referência contra o racismo no mundo. Pero naquele episódio, a torcida, uma parte da torcida, envolveu com a agressão e a empresa retirou. Então, as empresas, o governo, a sociedade civil organizada, as universidades e o ambiente são motores sociais que protegem o mais fraco, que impulsionam o desenvolvimento do esporte, das regiões. Então, há que mirar essas hélices de desenvolvimento. Então, o futebol não pode ficar isolado pela universidade, não pode se isolar da sociedade civil organizada, não pode se isolar das empresas, não pode se isolar do ambiente. Né? Então, muito colocado por Charles, perfeito. A distância, o isolamento do futebol não pode ocorrer mais. Tienen que ter relação, porque esses motores sociais impulsionam todo o desenvolvimento sustentável do esporte, que tem uma participação fundamental, porque toda a gente gosta de futebol, assiste, mira futebol. Então, tem uma ressonância fantástica. Tanto que as manchetes do jornal em todo o mundo hoje falam sobre episódio, porque um jovem enfrentou todo um processo de exclusão. Solo. Después, com a repercussão, então, outras pessoas, organizações, vieram para próximo de Vinícius. E hoje Vinícius foi agigantado, pero os que são humilhados
sanguíneo, pero se emplean, se luchan, se combaten. Y es un ejemplo fundamental. Não pode ficar mais isolado do que acontece na sociedade, porque o futebol, o estado de futebol, traz para o momento todos os sentimentos de ódio, raiva, alegria, festa que há em la sociedade. Nós podemos mirar uma partida de futebol, um jogo de futebol, como uma espécie de síntese do que há em la sociedade. Então, temos que ter muita atenção na pesquisa, como Charles mencionou, é muito importante que toda a gente tenha conhecimento e participe da pesquisa nestes campos do esporte. Bueno, el profesor Adrián Carrascosa Verdugo, profesor de la Universidad en México de Baja California, nos ratifica lo que estábamos comentando en una oportunidad. En México, 1968, los norteamericanos que levantaron el puño con el guante negro y bajaron la cabeza cuando el himno nacional de su país, los dos norteamericanos, y fueron expulsados de la Villa Olímpica, de la misma forma como también, de una u otra manera, también expulsaron a Vinicius del campo de juego. Sí, perfecto. Una reactualización. La punición de aquel que tiene coragem para enfrentar el problema, el prejuicio, como usted pienso que hablan. Nosotros hablamos preconceito, pero... Preconceito también. Entonces, preconceito. Entonces, los dos atletas se posicionaron y fueron punidos, excluidos en función de una lucha, una cuestión ideológica que tenían, pero fueron punidos, fueron excluidos. Una cosa importante, nosotros tenemos un proceso civilizatorio también. Norbert Elias ya había escrito, Steven Pinker también habló en su libro sobre el proceso civilizatorio. Entonces, hoy, Vinicius fue expulso, pero todo fue concertado y no duró mucho tiempo. Pero los atletas antiguos fueron punidos. Y no lo sé si hasta hoy devolvieron las medallas para ellos. No sé, no me lembro ahora. Pero fueron banidos del esporte en aquel momento. Entonces, pero hay un proceso civilizatorio. Tenemos hoy un proceso más rápido. Porque Vinicius hoy está con mucho más apoyo de lo que tenía a un año atrás. Entonces, también tenemos que olhar las cosas positivas, no solamente los problemas negativos que son. Pienso que es un momento de transición en España en relación a las cuestiones raciales. Es un punto de virada, tipping point. Lembrando de la música de Tears for Fear, Tipping Point. Un tiempo de virada. Hay un momento muy especial en España y pienso que el proceso civilizatorio va a ocurrir, sin duda, sin duda. Ahora, adelante, profesor Charles. Adelante. Professor Carlos Alberto, você colocou no começo aqui uma questão relacionada à cultura, adaptação cultural, fragilidade cultural, ele era mais fraco naquele ambiente.
não foi uma transição do pensamento eugenista? Porque no começo tentavam justificar de maneira biológica, né, a ideia racial. Aí veio a ciência e quebrou. Aí hoje em dia fala assim, é que ele não se adaptou aqui, a cultura dele é diferente, como se a cultura dele fosse inferiorizada. Por isso que ele não vai se dar bem aqui, por isso que ele é frágil emocionalmente, usam muito essa expressão, né? Ele é fraco emocionalmente porque a cultura dele é fraca. Será que tem uma transição no discurso eugenista? Estou provocando bem agora, porque vai ter muita gente que vai acabar sensibilizando com essa fala, mas não tenho nada contra ninguém, tá? Então, será que não houve uma transição em relação a esse comportamento eugenista? Se justificava no aspecto biológico, fisiológico, aí vem a ciência, quebra com isso, a partir dos avanços da tecnologia propriamente dita, e esse discurso eugenista transitou mais para a expectativa das ciências sociais, falando é a cultura dele, não consegue se adaptar à nossa. Será que não seria uma transição do pensamento eugenista? Hoje nós temos muitas pessoas que são conservadoras, outras progressistas e outras são liberais ou progressistas sociais. Há um movimento muito, muito amplo do conservadorismo que tem uma relação com a questão do nacionalismo. Telefone, espero que não caia, espero que fique. Então, há um crescimento em Brasil. Nós temos um país dividido meio a meio. Nós temos uma metade do Brasil altamente conservador, que implica Estado muito pequeno, a família tradicional, né? Pero há um outro grupo também muito grande de progressistas e de progressistas sociais que entendem a diferença dentro da diferença. Então, dessas normalizações que há, pero na ciência também há isso. Você manda um paper para uma revista americana, tem muito mais dificuldade de publicar se você foi anglo-saxão, se o paper viene da Austrália, da Inglaterra, pero encaminhas um paper, Brasil, já olham com outra perspectiva. Isso é real. Há estudos provando isso. Então, uma pessoa que tem uma color diferente, que tem uma forma de julgar diferente, que baila, que dança, há uma inveja, um ódio, porque fere comportamentos que o conservadorismo não aceita. Então, nós temos isso em Brasil. Não foi à toa que um presidente conservador, apoiado em la religião, e a ideia da família tradicional, foi eleito. E está aí. Pode voltar ao poder a qualquer momento. Então, isso não é um caso só do Brasil. Há também em la Europa esta divisão. Então, o movimento higienista, eugenista, todas essas coisas do passado estão retornando com uma capa diferente, com uma imagem diferente, pero são coisas que nós progressistas sociais ou somente progressistas pensávamos que não teníamos mais, pero tudo retornou, porque há grande tensão social, há medo de muitas coisas. Então, higienismo, eugenismo, isso está a voltar. Nazismo, fascismo, todos os ismos que você pode numerar aí estão retornando.
os ruins. Então, temos que estar atento. O racismo estrutural existe, sim. Mas o pior do racismo estrutural não é o estrutural, é o racismo estruturante. É aquele racismo que está se modificando, ganhando outra roupagem em dia a dia, cotidiano. Então, temos que observar o racismo estrutural, sim, porque o racismo estrutural passa despercebido, porque se naturaliza, é como se fosse normal. Pero o pior não é o racismo estrutural, nós temos que olhar, pero é o racismo estruturante. Um racismo que se recria como um vírus, que se modifica para continuar a infectar o organismo social. Então, essas mudanças ocorrem no cotidiano. E nós temos que estar atentos. Nós somos pesquisadores. E eu penso que muitas coisas vão retornar, as coisas malas. Mas temos que enfrentar. Temos que estar alerta para tudo que está em mudança, além do que já está estruturado. Então, há um racismo instituído, pero há também um racismo instituinte que está se modificando e ganhando roupagens diferentes, pero com a mesma intenção. Claro, estamos en estos espacios que se generan de conversación, son las que tenemos que siempre incitar para conversar acerca de estos temas de tipo denigrante, de estos virus, como muy bien lo dice el profesor Carlos, de estos virus que quieren o tienen la tendencia a propagarse en todo el mundo, y estos escenarios de conversación tenemos que seguirlo fortaleciendo, ¿no? Tenemos que seguir debatiendo, conversando este tipo y señalando estos tipos de acciones que pasan no solamente en Europa, sino también en nuestros países latinoamericanos. Yo creo que tenemos que seguir conversando, seguir realizando este tipo de conversatorio mucho más frecuente, recurrente, para poder hacer los señalamientos que contribuyan a fortalecer un poco más el hecho de la justicia que queremos, la justicia social que siempre estamos pregonando en nuestros países latinoamericanos. Uma coisa que Charles pode, talvez, explicitar melhor, porque Charles atua muito na mídia social, nas mídias digitais, é que hoje nós temos como o gene, o DNA do ser humano, temos os memes. Então, os memes que são compartilhados pelas mídias sociais são informações como um DNA, e esses memes se propagam com muita velocidade, e os que se propagam com mais velocidade são os malos memes. Então, são os malos memes. É um fenômeno da atualidade. As mídias compartilham os malos memes. Penso que Charles pode ilustrar um pouco melhor, porque eu já estou um pouco mais velho, não consigo nem entrar no Instagram, pero Charles está com isso muito aceso, muito quieto. Todos los días aprendemos, y você aprendió hoy en Instagram. Agora sim. O que acontece? Eu acho que movimentos progressistas se acastelaram muito em textos muito sofisticados, que uma quantidade muito reduzida de pessoas entende, se colocaram entronizados em locais
que eles acreditavam que eram intocáveis. Então, o ato de consumir dos nossos tempos está muito conectado à ideia do pertencimento, protagonismo e representatividade. Se aquilo que você expõe na internet, em qualquer outro lugar, não se conecta a um grande número de pessoas, elas se afastam. Né? Aí tem uma explicação neurológica, fisiológica. Né? O nosso cérebro ele evoluiu para nos proteger, nos poupar energia e se relacionar com aquilo que a gente conhece. Se o assunto é muito sofisticado, muito complexo, com a quantidade muito pequena de pessoas pertence àquela determinada ideia, aquele determinado conceito, ele vai ficar fragilizado e não vai se permear na sociedade. Aí é o dever de casa dos progressistas. Eles devem tentar construir uma retórica que se conecte com as pessoas. A maioria das... Como diria o Mano Brown, de um grupo de rap aqui do Brasil, dos Racionais, a gente perdeu o contato com o chão de fábrica, com pessoas, com o povão. Então, os grupos que, em tese, deveriam guiar a sociedade para o avanço civilizatório e humanista, os intelectuais, se afastaram da sociedade. E não tem vazio de poder. Aí, um determinado corte da sociedade, que é fascista mesmo, um pequeno corte da sociedade é fascista, se apropriou daquele espaço de poder, que no caso é a internet, que é um catalisador, um divulgador gigantesco de informação, e se adaptou muito bem à linguagem que se conecta com a maioria das pessoas. Aí criou-se um modelo aonde você se apropria, até a Ana Arendt coloca na origem do totalitarismo, ela coloca a expressão fake news com outro nome, ela chama de mentira estratégica. As mesmas mentiras estratégicas que lá no começo da década de 30 a Alemanha nazista se apropriou, determinado corte da sociedade, né, fascista, também se utilizou dentro de pequenas frases, pequenos memes, rápidos, de entendimento rápido, né? Então, para causar um desastre total, você pega uma coisa muito complexa e tenta resolver com uma ideia muito rápida, muito frágil. Dá problema. Um exemplo muito forte aqui no Brasil foi o retorno de algumas doenças que estavam quase erradicadas. No Brasil, voltou a morrer de sarampo, voltou a incidência de doenças relacionadas à poliomielite, por exemplo, estava totalmente erradicada do Brasil. Então, o comportamento relacionado a esse discurso de construção dessa tríade, pertencimento, protagonismo e representatividade, os progressistas estão começando a tomar ideia, tomar noção, se conectar, eu não sei como é que seria, faço a menor ideia como seria em castelhano, se voltar para esse assunto, observar esse assunto agora. Porque a internet é um ambiente livre, entre aspas, né? Com todas as aspas possíveis, que alcança milhões de pessoas em segundos. Aí os progressistas intelectualizados vão escrever um livro sobre. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu não tenho crítica nenhuma a escrever o livro. Tem que escrever o livro. Mas se aquela ideia não tiver uma repercussão com uma pegada muito forte, um punch muito forte, se conectar a problemas concretos do dia a dia da pessoa, vai ser um livro que vai ser lido por, sei lá, 2 dúzias de pessoas, e é isso. Isso deixa um vazio de poder muito grande que os conservadores ou a pequena parcela fascista da população vai se apropriar. Isso está no esporte, está no futebol, né?
nas ciências sociais em geral e se relaciona muito forte com o espírito do nosso sistema. Muito forte mesmo. E quem não se conectar a essa relação de construção da ideia dos memes, como é que você tem que transmitir, traduzir a ideia em pequenas frases, em um Twitter? Não, você tem que dar o punch, você tem que dar o impacto para a pessoa precisar e buscar mais. Porque a extrema-direita, essa parte da sociedade fascista, eles constroem textos longos, eles elaboram discursos longos, sofisticados. Mas, primeiro, para você tocar, ancorar, trazer essa pessoa, você tem que ter um punch, um impacto, boom, né? Para gerar aquela lembrança literal, aquela memória involuntária. Né? Já dizia o outro, é mais difícil esquecer do que lembrar. Então, quando você cristaliza essa memória, já toma aquele determinado coração, aquela determinada alma, e praticar, para reverter é muito difícil. Ok, excelente. Bueno, hoy estuvimos conversando hasta Niterói, Río de Janeiro, en Brasil, con nuestros dos queridos amigos, profesores y referentes del deporte en Brasil y en Latinoamérica, profesor Charles Mota y el doctor Carlos Figueiredo. Profesores, para finalizar entonces la entrevista de hoy, vamos a realizar entonces las conclusiones finales, las reflexiones finales del tema del día de hoy. Profesor Carlos, adelante. Inicialmente agradecer o convite, es siempre un placer estar con usted. Tengo que ir a Ecuador, entonces tú tienes que ir acá. Nosotros tenemos que resolver eso este año, ¿cierto? Es muy importante. Pero concordo mucho con Charles, porque los progresistas nunca pensaron que un presidente o un candidato iría decir que si tomar la vacuna va a transformar en jacaré. Y las personas creen eso. Los progresistas no tenían la idea. ¿Cómo pueden creer que la tierra no es redonda, es plana? ¿Cómo puede? Los progresistas no creían eso. ¿Cómo? Isso é uma maluquice. Pero as pessoas acreditam nisso. No Brasil, mais de 2 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. No Brasil, só no Brasil. Entonces, el pecado del progresismo es que no atentó para eso. Pero yo creo mucho en la fuerza del pueblo. El pueblo puede no comprender toda la cosa de inmediato, pero el pueblo es inteligente. Tiene la representación. Y pienso que nosotros vamos a superar todo eso. No vamos más ser manipulados por esos memes, esas cosas absurdas que son ditas. O que extraña más es que la clase media y alta es que apoya las maluquices, porque el pueblo trabajador del Brasil es que eligió el presidente Lula, no fue la clase media. Fue el pueblo trabajador del nordeste, del norte, del sudeste, del sur, no fue la clase media. Entonces, yo creo mucho en la clase trabajadora. Es una clase que tiene la verdad, porque siente con la piel en su carne los problemas que nosotros tenemos. Y yo pienso que tenemos que identificar la metáfora discriminatoria, la mimicry, las cosas que imitan, ¿no? Se reproducen, los discursos, como en Las Vegas, ¿no? Todo fica acá, no, en fútbol no, todo no fica acá, no. Va para la justicia también.
y estar atento a eso y tomar atitudes más rápidas, cada vez más rápidas, y até antecipar. Antecipar porque puede vir para acá. Porque nosotros estamos hablando de Vinícius, mas las mujeres también sufren preconceito racial. Por incrível que pareça, também em Valência, não quero demonizar Valência, uma atleta brasileira de futebol também foi chamada de macaca, mona. Então, temos que ter atenção. Em Brasil também, a mídia, alguns episódios com a mulher, a formiga, uma atleta brasileira, chegou a ser desqualificada por um repórter que não tinha uma imagem, parece uma favelada. El periodicista, isso ao vivo, em programa de TV, que formiga era muito feia, parecia uma favelada. Como pode ser isso? Então, não é solamente com os homens, é com as mulheres também. Pero que as mulheres, nós não temos tanta atenção na mídia. Então, temos que ter atenção. É isso. Por mim, muitas graças. Obrigado, professor. Ter falado um pouquinho. Muy bien, excelente. Eu nem tentei. Mira, por aquí Cristi nos está enviando saludos, nuestra gran amiga Cristi. Muchas gracias por la contribución en este tema. Amigo Marco, muito obrigado pelo convite. Quando você me convidou para conversar sobre racismo no esporte, professor Carlos Alberto. Eu não tenho nem vestimenta para isso, eu não tenho nem roupa para isso, para participar do negócio desse, né? Quando eu falei no começo que o professor Carlos Alberto é autoridade no assunto, pesquisa isso há mais de 30 anos, não foi rasgação de seda, não foi bajulação, é real. O ambiente do futebol precisa se aproximar do pensamento intelectualizado para evoluir. Portugal fez isso com a Universidade do Porto. Olha a quantidade de técnicos portugueses que estão em tudo quanto é lugar do mundo, trabalhando e desenvolvendo esporte de alta performance. Um país que tem o quê? 10 milhões de habitantes. Olha a quantidade de técnicos portugueses que estão no Brasil. Porque Portugal, sei lá, 20 anos atrás, talvez se aproximou, a Federação Portuguesa se aproximou da Universidade do Porto para poder desenvolver o futebol dentro do ambiente acadêmico. E olha como evoluiu a formação dos técnicos em Portugal. Então, eu acredito, boto fé, que isso deve ser um caminho para a construção da evolução do futebol no Brasil e na América Latina. E agradecer a oportunidade de participar, mais uma vez aprender com o professor Carlos Alberto, que já me ensina há mais de 20 anos, a gente está entregando a idade, a gente já me ensina há mais de 20 anos. Então eu falei, não, vamos aprender mais um pouquinho, né, com o professor Carlos Alberto, e merecer estar aqui eu não mereço muito não, mas eu mereço aprender mais um pouquinho. Então foi bom, foi maravilhosa a oportunidade de conversar e debater com você. Obrigado, Sumar. Valeu mesmo. Obrigado, professor Charles Mota. Obrigado, professor Carlos Alberto da Silva Figueiredo. Estoy muy agradecido por que ustedes hayan aceptado la invitación hoy domingo, que estuvimos conversando sobre este tema, y lo importante es que debemos crear los escenarios para discutir estos grandes temas. Tenemos que crear estos escenarios. Nosotros estamos llamados para discutir, debatir e informar a todos nuestros seguidores, a nuestros alumnos, compañeros, docentes, para conversar sobre estos temas que son el día a día que está sucediendo. Como muy bien dice el profesor Carlos, está emergiendo en nuestros países y que tenemos que buscar la manera de levantar la voz y señalar realmente este tipo de problemas en nuestros países. Muchísimas gracias, profesor Carlos, Charles, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos con la señal de costumbre. La señal de costumbre
Acá. Bueno, hasta luego. Nos vemos en Niterói pronto. Grande abraço. Fiquem bem. Chao.